Sofrimento é uma coisa que todo mundo conhece, né? E há milhares de anos, as grandes tradições espirituais vêm quebrando a cabeça com a mesma pergunta: por quê? Por que a gente sofre? Hoje a gente vai mergulhar em como duas das maiores visões de mundo, o cristianismo e o budismo, encaram esse problema e cada uma aponta para um caminho totalmente diferente em busca da paz. Ok, então olha só o nosso roteiro. Primeiro a gente vai entender qual é o ponto de partida que os dois têm em comum. Depois vamos analisar a solução do Buda, que é baseada no desapego. E logo em seguida, a resposta de Jesus, que foca na transformação. A partir daí, a gente compara esses dois caminhos para a paz e para fechar com chave de ouro, vamos falar de uma prática bem específica, a meditação. Sabe, é curioso. A gente olha para as religiões e elas parecem super diferentes, certo? Mas a verdade é que muitas delas começam exatamente do mesmo lugar, com a mesma constatação. Pois é, essa frase resume tudo. Esse é o nosso ponto de partida. Pensa só, tanto Buda quanto Jesus, em épocas e lugares totalmente diferentes, olharam ao redor e viram a mesma coisa: dor, doença, envelhecimento, morte. Os dois concordaram no diagnóstico: o sofrimento é real. Mas, na hora de dizer por que isso acontece e o que fazer a respeito, bom, aí a conversa muda completamente de rumo. Então vamos começar pelo começo, com a história do Buda. E que história, hein? É a jornada de um príncipe que literalmente tinha tudo o que queria, mas que largou tudo para tentar encontrar uma resposta para a dor que ele viu no mundo. Imagina só a cena. O cara, Siddhartha Gautama, nasce príncipe. A vida dele era dentro de um palácio, sabe? Luxo total, tudo do bom e do melhor. Ele era mantido numa bolha, protegido de qualquer coisa ruim do mundo. Uma vida perfeita, né? Só que não, porque a realidade, uma hora ou outra, sempre bate na porta. E foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, ele sai do palácio e, pá, dá de cara com a vida real. Primeiro, um velho, depois, um doente e, por fim, um corpo morto. Pela primeira vez, ele entendeu o que era envelhecer, adoecer e morrer. Imagina o choque. A vida inteira dele pareceu uma farsa. E aí veio o quarto encontro, com um monge, um asceta, alguém que tinha largado tudo. E ali, Siddhartha teve um estalo. E se a resposta não for tentar consertar a vida, mas simplesmente fugir dela? E essa ideia levou a uma busca que durou anos, e a conclusão a que ele chegou, a iluminação, é a base de tudo. Preste atenção nisso. Para Buda, o problema não é a dor em si, o problema é o que causa a dor. E a causa, segundo ele, é o desejo. É o nosso apego às coisas. A gente quer ser feliz, quer ter coisas, quer que a vida seja de um certo jeito, e é exatamente esse querer que nos faz sofrer. A lógica, então, é simples, né? Se o desejo causa o sofrimento, para acabar com o sofrimento, tem que acabar com o desejo. E é aí que entra o famoso Nirvana. Mas olha, Nirvana não é o céu, não é um lugar para onde se vai depois de morrer. É um estado. É quando você consegue apagar o eu, apagar todos os desejos. É a paz que vem do nada, do vazio mesmo. É o desapego total. É, no fim das contas, a grande escapada desse ciclo de dor. Ok, essa é uma resposta. Uma resposta poderosa. Mas agora, vamos virar a chave completamente. E se a saída não for escapar do sofrimento? E se for o contrário? E se for entrar de cabeça nele para transformar tudo? Essa pergunta é basicamente o ponto de partida da visão cristã. E, nossa, é uma perspectiva totalmente diferente. Olha que interessante essa passagem. Os discípulos de Jesus veem um homem que nasceu cego e a primeira coisa que eles perguntam é: quem errou? Foi ele ou os pais dele? Se sou familiar, é quase um pensamento de karma, né? Eles estão procurando um culpado, uma causa-efeito direta para aquele sofrimento. Alguém fez algo errado, então veio o castigo. Mas a resposta de Jesus, ela quebra completamente essa lógica. Ele diz: nem ele, nem os pais dele. O motivo é outro. Isso aconteceu para que a obra de Deus aparecesse na vida dele. Percebe a virada? De repente, o sofrimento deixa de ser só um castigo, ele vira uma oportunidade, um palco onde algo novo, algo divino pode acontecer. Não é mais sobre fugir, mas sobre ver a transformação no meio da dor. Essa metáfora da luz ajuda a gente a entender a diferença. É como se Buda fosse alguém que andou muito no escuro e, depois de um esforço enorme, encontrou um interruptor. Ele achou a luz e pode nos mostrar o caminho. Já a proposta de Jesus é outra. Ele não diz que encontrou a luz. Ele diz: eu sou a luz. Ele se apresenta como a própria fonte, entende?
a origem de tudo. Beleza? Então a gente já viu como cada um enxerga o problema. Mas e a solução prática? O como fazer? Como se chega na paz que os dois prometem? Vamos comparar os métodos. No budismo, o mapa para chegar no nirvana é o nobre caminho óctuplo. E olha, não é um passeio no parque, é um programa intenso de autodisciplina. É tudo sobre esforço próprio, sobre purificar a mente, as palavras, as ações. A responsabilidade é 100% sua. A iluminação é algo que se conquista com muito, muito esforço pessoal. Agora, olha o contraste com a proposta de Jesus. Ele não apresenta uma lista de 8, 10 ou 20 passos. Ele faz um convite: venham a mim. A paz aqui não é uma conquista, é um presente. É para quem está cansado, para quem já tentou de tudo e não conseguiu. É a ideia de que o descanso não vem do seu esforço, mas de aceitar uma ajuda, uma graça que vem de fora. Para a gente deixar isso ainda mais concreto, vamos falar de uma prática que todo mundo conhece: a meditação. Porque o jeito que cada um entende a meditação mostra essa diferença de um jeito gritante. Quando a gente pensa em meditação hoje em dia, geralmente vem à mente a meditação oriental, né? Tipo mindfulness. E o objetivo principal ali é o quê? É esvaziar a mente, silenciar os pensamentos, se desligar do mundo, do estresse. A meta é chegar num estado de vazio. E essa tabela mostra bem a diferença. A meditação oriental busca esvaziar a mente, entrar num estado mais passivo, sabe? Quase como se fosse uma forma de escapar da realidade por um tempo. Já a meditação cristã é o oposto. A ideia não é esvaziar a mente, mas preencher a mente. Com o quê? Com a palavra de Deus, com as promessas dele. É uma atividade, um engajamento. O cérebro está ali ativo, raciocinando. O objetivo não é fugir da realidade, mas buscar soluções e força para encarar a realidade. No fundo, a gente volta para aquela questão do desejo. Para a visão budista, o desejo é o vilão, tem que ser eliminado. Já na visão cristã, o desejo em si não é o problema. O problema é o desejo bagunçado, apontado para o lugar errado. A solução, então, não é matar o desejo, mas reordenar, consertar, apontar ele de volta para Deus, que seria o seu propósito original. Então, resumindo, a gente tem dois caminhos bem claros, né? De um lado, um caminho que busca a paz, se afastando do mundo, se desapegando do sofrimento. Do outro, um caminho que oferece paz através de um relacionamento com um Deus que, segundo a crença, fez o caminho inverso. Ele entrou no sofrimento do mundo para poder mudá-lo. E no fim, a pergunta fica no ar. São duas respostas totalmente diferentes para a mesma dor que todo mundo sente. A paz de verdade, ela vem quando a gente se desapega do mundo ou quando a gente se conecta a algo que pode transformar o mundo? É fuga ou é transformação? E a resposta que cada um dá para isso, bom, ela não muda só como a gente encara o sofrimento. Ela muda o jeito que a gente decide viver.